Com a gravação. E perfeito, estamos aqui, já como podem ver, a imagem está completa, está muito bem. Hoje temos a oportunidade de regressarmos à temática da velocidade nacional, mas também velocidade ibérica, isto porque tenho o grande prazer de receber de novo Diogo Ferrão, ele que está de regresso, no fundo, para nos falar deste ano de 2023, ainda não tínhamos tido ocasião, mas agora sim, que já passou a primeira etapa, temos aqui já alguns balanços para fazer. Por isso, sem mais demoras, Diogo, espero que me esteja a ouvir bem, que me esteja a ver bem também, parece-me na sua expressão facial que assim acontece. Dou-lhe as boas-vindas, Diogo, obrigado mais uma vez por ter aceito este nosso desafio. E eu queria pedir para já, e se pudéssemos voltar atrás no tempo, Diogo, para percebermos em relação a objetivos e o que é que mudou nesta temporada de 2023, onde mais uma vez o Diogo está em bom plano a organizar duas competições fantásticas, carros de última geração, podemos assim dizer, e competições fantásticas como já vimos no Algarve. E o meu primeiro desafio é precisamente esse, Diogo. Antes de falarmos já da ação de corrida, eu ia lhe perguntar em relação a planos para este ano, ou, se preferir, até começar por nos dizer o que é que mudou de 2022 para 2023. Diogo, bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Gonçalo. Obrigado mais uma vez por nos convidar para estar aqui e a todos os seguidores dos 16 Válvulas, que continuam a fazer muito pelo desporto automóvel em Portugal, e mostrar um bocadinho o backstage das corridas e do que é que acontece nos fins de semana de automobilismo em Portugal. Respondendo à sua pergunta e rapidamente ao assunto, 2023 foi um ano também de mudanças. Eu gosto de mudar sempre, tentando mudar na continuidade, e este ano nós reforçámos a aposta, portanto, no Iberian Supercars, que desde 2022 também é o Campeonato de Portugal de Velocidade em algumas rondas, portanto, e com isso tudo, e face ao excelente trabalho que o Francisco Pinto Abreu ia fazer no Grupo 1, decidimos ceder a gestão do Grupo 1 e ele ficou com essa responsabilidade. Neste momento, ele organiza o Grupo 1 na sua totalidade, dentro dos fins de semana da Race Ready, e portanto é excelente continuarmos também com uma competição que é muito, muito interessante de seguir, para quem gosta de clássicos e não só, porque as coisas são mesmo muito competitivas em todas as classes e há muitos inscritos. Diogo, não perca o seu raciocínio, mas esclareça-me o seguinte: será que podemos aqui comparar, por exemplo, dirigir a maioridade e tornar-se independente, ter a vida dele e essa competição de Abreu? Bom, eu acho que não é bem atingir a maioridade, porque a competição tem 10 anos. Já não são os 18, obviamente. Já tem 10 anos. O que achámos é que nós não conseguimos estar em todos os sítios e estarmos em todas as competições, e, portanto, era a competição que estava mais independente, portanto, no seguimento do seu raciocínio, e que assim o Francisco poderia levá-la a bom porto. Nós ainda falamos muitas vezes e, claro, partilhamos os mesmos fins de semana, e só desejo que essa competição continue a crescer e a ter o sucesso que tem tido, até porque também, pronto, como levámos-la tantos anos, não deixamos de continuar a segui-la com interesse, não é? Claro. Mas pronto, mas tem esta aposta do Iberian Supercars do CPV é uma aposta forte e importante para nós. O Histórico Endurance é o nosso primeiro campeonato e é o campeonato assim um bocado base da Race Ready, em que tudo se baseia, porque é um campeonato com sucesso há 10 anos de gregas, de mais de 40 carros, e que é difícil de encontrar em algum lado do mundo, e portanto não podemos deixar isso perder qualquer tipo de qualidade nessa organização. E ainda temos o Grupo 1, o Grupo 1, a Carreira 80, que é uma competição em Espanha. Eu continuo a achar que muito do nosso crescimento enquanto empresa passará por Espanha, e é uma competição espanhola, uma competição para clássicos que são mais importantes em Espanha, que eles têm mais esse espírito desses clássicos, e que temos de continuar a alimentar, e estará em Jarama com 20 inscritos este fim de semana, o que é uma excelente novidade para o futuro da competição.
Muito bem. Em relação ao próprio Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, a nível de regulamentação, houve necessidade de corrigir alguma coisa ou, pelo contrário, cativar à mesma, como têm conseguido, trazer novas equipas, pilotos, projetos? Quero-me falar aqui um bocadinho desta evolução, sempre, como estava a dizer, e muito bem, na continuidade para 2023 destes campeonatos, focando aqui a nossa atenção. A grande novidade em si, quer dizer, uma das grandes novidades foi não existir novidades no departamento do regulamento técnico. Houve um pequeno ajuste, que foi subdividimos a classe GTC, que portanto nós temos neste momento 4 categorias, mas tínhamos 3 ano passado. Os GT4s, os TCRs e os GTCs. Os GTCs eram carros ex-troféu monomarca, que se enquadravam em termos de andamento dentro das nossas de nossos fins de semana, e no GTC o que dividimos foi GTC para GTs ex-troféu monomarcas e TC, que foi turismos ex-troféu monomarcas, porque também chegaram os ginetas G40 da Federação, com uma iniciativa que muito prezo e agradeço à Federação para trazer novos valores ao automobilismo e para que é um prazer seguirmos estes jovens que estão a dar os primeiros passos, mas de certeza que há uns anos vamos ouvir falar muito deles. Mas, e portanto, ao existir também entrarem esses carros, achámos que era a altura de subdividirmos a GTC em dois e ainda bem que fizemos, porque eu penso que dos 29 carros, 13 foram da categoria GTC e TC. Portanto, ainda bem que subdividimos, então seria uma categoria já com mesmo muitos inscritos e assim ficou melhor subdividida e é mais justo, porque uma coisa são turismos, competições monomarca, outros são grandes turismos de competições monomarca, não? Claro. E em relação à divulgação do próprio campeonato, as transmissões através de um canal específico ajuda também na divulgação. Portanto, isso também é uma continuidade do projeto de sucesso aqui com esse canal televisivo a assegurar as transmissões. Certo, o ano passado nós já tínhamos feito essa experiência em Vila Real, com as duas corridas a dar em direto no Porto Canal, na altura. Correu muito bem em termos de audiências para o Porto Canal. E, portanto, a partir daí, quer o Porto Canal, quer depois a Bola TV, encetámos negociações com vista a este ano e acabamos por fechar com a Bola TV a transmissão das corridas em direto sempre que é possível, sempre que eles não têm outros compromissos. Agora, se as pessoas quando derem direto, como será este fim de semana, às 10 da manhã, às 10h05 da manhã a primeira corrida e às 2 da tarde a segunda, se eles virem que quando transmitem em direto têm bastante audiência, mais vontade vão ter de cada vez mais colocarem as corridas em direto e cada vez mais darem divulgação a este desporto. E o campeonato também em si está bastante interessante e, portanto, acho que os próprios fãs do desporto automóvel este fim de semana, quando o Le Mans estiver ali a chegar amanhã, podem dar um saltinho ou ver a nossa corrida darem um saltinho e depois logo vem a final do Le Mans quando terminarem, né? São só 45 minutos e prometo que vai haver muita animação na frente. Claro que sim. Diogo, e em relação ao aspecto competitivo, já tivemos as duas primeiras mangas, vamos dizer assim, ou as duas primeiras corridas para este campeonato, as duas no Autódromo Internacional do Algarve, que são duas corridas por fim de semana. O que é que te pareceu no conjunto? Eu já tenho tido aqui alguns entrevistados, entusiasmados com este campeonato, mas do seu lado, como organizador, eu ia perguntar como é que correram as coisas aqui com o GT4, com a questão aqui do Pro, Bronze, assim, falar-me aqui um bocadinho das duas corridas do Algarve. Correram de acordo com o que tinha de expectativa, Diogo? Foram corridas interessantes, sem dúvida, com bastantes coisas a acontecerem. Portanto, o pole position, por exemplo, que seria o favorito, acabou por não ganhar nenhuma corrida naquele fim de semana. Na corrida 1 por um tema, na corrida 2 por outro tema, mas temas totalmente diversos acabaram por... Quem faz as duas poles é à partida favorito. E portanto, acabou por ganhar um Mercedes as duas corridas, o que também veio mostrar um bocadinho que também é preciso experiência no campeonato. A equipa das Pole Positions é uma equipa muito forte, muito rápida, que continuará a ser certamente, mas se calhar também um bocadinho a falta de experiência pode ter condicionado
Não digo que terá sido em concreto a falta de experiência, mas no seu total pode não ter ajudado ao fim de semana mais bem sucedido. Acabámos por ter corridas bastante interessantes. Houve outros carros a passarem pela liderança da prova durante a corrida, durante ambas as corridas, e muitas lutas. Portanto, eu lembro-me que, por exemplo, o terceiro lugar foi definido na última volta da segunda corrida, com uma ultrapassagem, com uma troca de ultrapassagens bastante interessante. E portanto, foram duas corridas muito animadas. Também de referir que a categoria dos turismos acabou por ser ganha por um M2 e não por TCRs, o que também foi de espantar. Uma dupla espanhola que conseguiu superar aos TCRs na segunda corrida, mostrando que o M2 é também uma opção muito interessante para a categoria de turismos. E que também que os bronzes deram muito boa conta de si. Houve carros bronze a ficarem quase nos primeiros lugares. Portanto, uma dupla bronze. São 2 pilotos que são considerados bronze pela FIA e não silver, que é a categoria acima. Mas nós temos excelentes bronzes em Portugal. E, portanto, e em Espanha também. Posso dizer que também houve bons espanhóis muito bons. E acabámos por ser... A maior surpresa do fim de semana terá sido que o pole position não ganhou as duas corridas. Claro. E que os bronzes conseguiram terceiros lugares à geral, o que é bastante impressionante. Muito bem. Vamos para o último tema desta apresentação, vamos dizer, dos vossos campeonatos, no caso concreto, os eBay Supercars e também do Campeonato de Portugal de Velocidade. Este fim de semana vamos todos até Jarama, um circuito característico. Ainda ontem, na entrevista que fazia com o Alejandro, falava-se de um circuito em que cada curva tem a sua própria maneira de abordagem, não há uma maneira única de se abordar, podem-se experimentar várias trajetórias. Eu perguntava ao Diogo, neste caso específico para este fim de semana, o que é que espera com estes concorrentes de tantas nacionalidades, com tantos carros tão bons, como os McLaren, Mercedes, enfim, sem estar a particularizar, perguntava-lhe o que esperar das corridas deste fim de semana em Jarama. Bom, Jarama é um circuito bastante específico, bastante clássico, onde também não há muita oportunidade de testar, e isso também faz a diferença, porque há outros circuitos, como o Algarve, o Estoril, o Barcelona, etc., existem bastantes mais possibilidades de testar, o que faça com que a imprevisibilidade seja menor, porque é mais fácil de aprender o circuito. Aqui, este fim de semana, será interessante ver se o BMW continua a ter a hegemonia, e os seus pilotos e a sua equipa, que é uma equipa muito boa e conhecedora também do circuito, ou se, como o ano passado, os McLaren da SMC, que este ano têm outros pilotos que não o ano passado, conseguem fazer a surpresa que fizeram o ano passado e serem realmente os carros dominadores. Por fim, nos turismos, temos o Daniel Teixeira, que ganhou o ano passado o Ibérico, mas não o Campeonato Nacional, e não correu bem a primeira corrida, a segunda corrida principalmente, com uma desistência e com 0 pontos, portanto tem que recuperar bastante terreno, mas é um circuito lá dá mais para os locais, portanto não sei se não terá aqui dificuldade com os próprios turismos locais a terem uma vantagem. E nos GTCs foi o João Vieira com um Porsche Cup a ganhar a primeira, foi o Álvaro Ramos e o Fernando Soares com o Aston Martin a ganhar a segunda. Será interessante também de ver aqui um circuito muito mais técnico. Se os Gineta G50 são também carros bastante mais leves e portanto bons para estes circuitos com menores retas, se não terão uma palavra a dizer. Até o próprio Gineta G55, que este ano é conduzido pelo Bruno Pires e o Fábio Mota, não podem fazer uma surpresa. O ano passado, recordo que no final da segunda corrida, quase ganhava o Gineta G55, quase ganhava a corrida. Mas se a corrida tivesse mais uma volta, se calhar o resultado tinha sido outro. Portanto, o Gineta G55 é um carro a ver este fim de semana, porque pode estar dentro do seu meio ambiente. Os pilotos conhecem Jarama razoavelmente, não posso dizer que sejam uns pilotos com grande experiência em Jarama, mas não são novatos neste circuito.
e portanto pode ser uma surpresa dentro de tudo. E em relação à competição dos FAC Júnior, que estávamos a falar agora dos ginetas, também tem sido uma agradável surpresa. Percebi, pelas suas palavras antes, temos aí muito talento e pelos gols, para voltar a falar-se efetivamente em português nas competições internacionais de futuro, mas no atual estão a ser também uma agradável surpresa. Nota alguma dificuldade por pilotos que já vêm naturalmente de outro tipo de corridas? O que é que me pode dar aqui de opinião? Porque é um projeto, contudo, para dar certo também da Federação, não é? Portanto, já ficou aqui o agradecimento, mas o Diogo percebo que é entusiasta desta competição. Sim, e também somos parceiros e patrocinadores deste projeto da FPAC Junior Team, que acho que é importante os pilotos do karting. Eu espantei-me um bocadinho, se calhar que já estou há muitos anos nos automóveis, portanto, não a nível de condução, porque eles rapidamente dominam perfeitamente as trajetórias e o ritmo de corrida, etc. Mas espantou um bocadinho quão diferente foi esta aprendizagem dos karts para os automóveis. Portanto, eles durante o fim de semana, apesar de durante o fim de semana não seguir muito, depois, segundo o que eu fui recebendo de feedback, quão importante foi o fim de semana para eles, para perceberem a realidade das competições em circuito e quão diferentes eram do karting. Portanto, quer as regras, os procedimentos, os tempos de ir para a pista, etc. É muito diferente. E, portanto, todos dos 6 pilotos, 5 deles eram novos, nunca tinham feito qualquer prova em circuito, qualquer corrida em circuito, e portanto cada um foi aprendendo e foi aprendendo à sua maneira estes pequenos detalhes e pronto, acabou por ser um fim de semana de forte aprendizagem para eles. E realmente o Lourenço Monteiro, que era o único que já tinha experiência prévia em circuito, destacou-se razoavelmente, mas será interessante agora em Jarama, que é um circuito, mais uma vez, nenhum conhece, exceto o Lourenço, mas que todos já têm mais experiência em circuito, até que ponto eles conseguem chegar lá portanto, e rodarem mais ao nível, até surpreenderem. O Lourenço neste momento é um bocadinho vamos ver, o nível para os outros. Vamos continuar a acompanhar, não é? E acho que vamos ver se até ao final do ano não temos aqui umas surpresas interessantes. E é uma competição salutar e temos que fazer, efetivamente, é esse o futuro, levar os jovens do karting a ter um passo seguinte e ficam aqui os parabéns entregues à Federação, mas claro, ao Diogo também por os receber. Da minha parte, não vou tomar mais tempo, Diogo. Vou agradecer a oportunidade, vou desejar um bom trabalho para este fim de semana em Jarama. Percebo que as coisas já estão aí com uma velocidade de cruzeiro, mas até começarem ainda há muito trabalho. Mas dou os parabéns, obviamente, à Race Ready e, claro, ao Diogo, em particular, por todo o trabalho que tem feito em prol da velocidade nacional, e neste caso ibérica, e vou ficar à espera de mais oportunidades de ver o evoluir deste projeto, mas até lá ficam entregues os votos então de boas corridas, que seguramente com a vossa marca vão ser, como sempre. Um grande abraço, Diogo, um bom fim de semana e até breve. Boas corridas. Gonçalo, muito obrigado. E deixo o apelo que as pessoas, quem quiser ver as corridas na Bola TV, portanto às 10 e às 2 da tarde, terão a dar. E se quiserem, no domingo. E também nas redes sociais das competições vai estar o streaming de todo o fim de semana, quer dos históricos, quer dos caterings, quer também do CPV, que dará as corridas da Race Ready darão em espanhol. Okay? O comentador é espanhol, ao contrário de na Bola TV, onde o comentador é português. Mas só transmite o CPV, não transmite todas. Portanto, quem no domingo quiser perder um bocadinho do seu tempo, acho que vai ter boas corridas e vai se divertir bastante. Obrigado. Claro que sim. Diogo, obrigado também pela oportunidade. Uma boa noite. E obrigado. Boa noite. Obrigado.